em Cristo Jesus. Aleluia. Eu estava ansioso por esse dia, porque Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração, e foi um rema de Deus para a minha vida, nesses dias, né? E vocês sabem que minha família, né, passou por um momento difícil, mas da mesma forma foi maravilhoso, e eu agradeço de todo o meu coração as orações, o carinho, as palavras de apoio. Agradeço mesmo, gente, né, de todo o meu coração. Eu tenho certeza que meu pai, ele está na glória, ele está com Jesus. E é legal que eu estava comentando com algumas pessoas que nesse exato momento, aquilo que é parcial para a gente está sendo plenitude para ele. Né? O amor, já viu aqueles momentos que a gente se sente guardado, protegido, amado por Jesus, sabe? E isso é em parte, imagina a plenitude que ele está tendo do amor agora, e eu agradeço demais pela vida dele, e agradeço a vida de vocês por tudo que aconteceu, né? E creio que Deus, ele tem muito mais para a nossa vida. E Deus, ele me deu uma palavra, eu queria compartilhar contigo nessa noite. E da mesma forma que foi uma bênção na minha vida, eu creio que vai ser uma bênção na sua. A minha oração, quando estava hoje à tarde pensando nesse culto, era que o seu coração se tornasse uma terra fértil para a palavra. Jesus, ele ensinando a profundidade do que é o ensinamento da palavra para a nossa vida. Ele chegou para os seus discípulos, para a multidão, e falou assim: uma vez o semeador saiu para semear, e essa semente caiu na terra, né, à beira do caminho, caiu na rocha, caiu no meio dos espinhos, e de repente caiu numa terra fértil. Né? Quando caiu à beira do caminho, veio os pássaros e levaram, o inimigo levou, aquela que estava entre as rochas não criou raízes e se perdeu, aquela que estava nos espinhos foi sufocada pelas circunstâncias da vida, mas aquela que caiu numa terra fértil produziu frutos a 100, a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Então minha oração hoje à tarde era que o teu coração fosse essa terra para a palavra. Sabe, que a palavra viesse produzir frutos, e frutos que permaneçam na sua vida. Nós entendemos através da palavra que ela não volta vazia, amém, gente? Você imagina que Deus fala alguma coisa e ela não vai cumprir aquilo que Ele falou? Não, a palavra fala que tudo que sai da boca de Deus tem a eficácia da sua palavra. Em outras palavras, tudo que Ele fala se cumpre na nossa vida. Amém? Então, quando nós entendemos isso, nós devemos ter sede e fome de palavra. A Nova Igreja Brasília tem sede e fome de palavra. Amém, gente? Isso é a nossa realidade, nós amamos a palavra. Por isso que a gente gosta de palavras maravilhosas quando a gente ouve. Amém, gente? Palavras que revelam Jesus, palavras que o centro é Jesus, palavras que fortalecem a nossa fé, palavras que nos dão um direcionamento do que Deus quer para a nossa vida. Isso é que nós amamos. E é isso que o Espírito Santo tem para a gente. Então, quando eu coloquei, né, o tema dessa palavra, eu orei pela tua vida, falando que Deus, que essa palavra encontre no coração de cada um uma terra fértil. Amém? Você pode declarar isso comigo: o meu coração é a terra fértil para a semente da palavra. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém? E o tema da nossa mensagem, que eu não sei se vai gerar uma minissérie, por enquanto é só para hoje, né? Então quem veio hoje tá de boa. Eu não sei se domingo que vem a gente vai continuar, mas o tema da nossa palavra hoje é: entre no descanso agora. Esse é o tema da nossa mensagem. Nós vamos discorrer através da palavra, entendendo a posição que Cristo quer que nós estejamos hoje. E eu quero que você entenda isso, que Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar de você. Pense no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor.
Tem uma versão, a versão NVI, ela é muito feliz na tradução, e ela fala assim: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Ele me faz. E ele sempre coloca: Ele me dirige, Ele me faz, Ele me guarda, Ele cuida de mim. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, eu não vou temer, a Tua vara, o Teu cajado me consola. Se coloque num posicionamento de ovelha, tendo um bom pastor. Amém, gente? Diga comigo: eu tenho um bom pastor. E se coloque num posicionamento de ovelha. Imagine se a ovelha que foi descrita no Salmo 23 está preocupada: será que vai ter pasto hoje? Será que vai ter campina hoje? Será que vai ter água hoje? Simplesmente ela se lança no cuidado do pastor. Ele é que me leva para as águas, Ele é que me leva para as campinas. Amém, gente? Então deixe Deus cuidar de você. E Ele cuida, está nas melhores mãos. Amém, gente? Ele cuida da gente. E olha só que coisa maravilhosa. Hoje, uma posição que Deus quer que a gente esteja é uma posição de descanso. Amém? Então, se assente. Você está sentado, né, gente? Para receber, então assente, receba. Mesmo num ambiente como esse, muitas pessoas podem estar agitadas, preocupadas, ansiosas. Descanse agora em nome de Jesus. Amém, gente? Só não durma. Não durma. Amém? Eu vou ficar olhando aqui de cima e não adianta querer me enganar, não. Estou só orando, pastor. Estou só aqui orando. Vou estar de olho, Vou estar de olho aqui. Amém. Não durma. E eu não sei, gente, porque algumas pessoas, aqui na Nova, você que está visitando a gente, nós pregamos a palavra baseada em dois fundamentos maravilhosos, que é a graça e a fé. Nós entendemos que tudo que Deus nos dá é pela graça, e nós tomamos posse pela fé. Esse é um dos pilares da palavra, são os dois pilares da palavra que são ministradas aqui na nossa igreja. Nós não abrimos mão de estar no solo da graça e viver pela fé. A palavra fala: e o meu justo viverá pela fé. Então nós entendemos que nós estamos na graça, nós estamos no solo da graça, mas eu não consigo entender como algumas pessoas concluem: estar na graça é ficar totalmente sem fazer nada. Eu não consigo entender isso. Estar na graça não significa você ser preguiçoso. Amém, gente? Aqui no solo da graça, preguiça não fica, não. Amém? Fala amém bem forte aí. Aqui não tem lugar de preguiçoso. Aqui não e não. Aqui a gente está no solo da graça, porque entende que, independente nas nossas obras, Deus está ao nosso favor. Ele nos ajuda em todas as áreas. Quando nos assentamos, como vocês estão assentados, a energia do Espírito Santo flui na nossa vida. Quando descansamos no Senhor e entendemos que essa é a posição que nós temos, o carisma, os dons começam a fluir no meio da igreja. Você vai fazer tudo, você vai continuar sendo produtivo e abençoado, mas em uma posição de descanso. Parece ser uma incógnita naquilo que é pregado por aí, naquilo que a gente vê nos stories do Instagram, as pessoas falando: você tem que fazer isso, você tem que acordar cedo, você tem que fazer aquilo outro, e hoje você vai receber uma palavra que Deus vai te ajudar a fazer, amém? As tuas mãos vão ser guiadas pelo Espírito Santo, isso é estar na graça. Não é pelos teus próprios esforços, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz. Isso é que é importante. Então, gente, quando a gente está olha só que diferença. A gente querer fazer todas as nossas atividades na força do nosso braço, na força do homem, na nossa inteligência, na nossa saúde, e fazer atividades dirigidas pelo Espírito Santo.
Deus, Ele te chama para que tudo que você venha fazer seja dirigido pelo Espírito Santo numa posição de confiança e descanso nele. Amém? Amém? Isso é o que Ele quer para a nossa vida. Olha só, gente, João, capítulo 6, versículo de 1 a 3, olha só que texto maravilhoso. Está sendo projetado aqui, né? João, capítulo 6, de 1 a 3, diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Olha só, vai passar aqui? Beleza, tá aí, né? Fechou. Então, olha só. Depois disso, vou ler de novo. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o do Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Muitas pessoas eram curadas quando Jesus estava. Amém, gente? E eu quero falar uma coisa para você: Jesus está aqui. E se Ele está aqui, Ele opera sobre os enfermos. As doenças não ficam onde Jesus está. Amém? Declare isso sobre a tua vida constantemente. Então as pessoas viam os milagres que estavam acontecendo, as pessoas que iam sendo curadas, e de repente multidão começou a se juntar. Mesmo, olha só agora a posição de Jesus. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Qual era a posição de Jesus? Assentado. Diga comigo, assentado. Veja a posição de Jesus. Assentado, independente da agitação que existia naquele momento. Imagina uma multidão, as pessoas em pé, as pessoas agitadas, e Jesus simplesmente se assentou com os seus discípulos. E ele, conversando com os seus discípulos, chegou para Filipe e falou assim para ele: Filipe, o povo está com fome. Deu fome na rapaziada, né, gente? Deu fome, e ele falou: o povo está com fome. Olha só, o povo está com fome. E aí Filipe chegou para ele e falou: mestre, nem 200 denários a gente vai conseguir dar pão para que cada um tenha a sua parte. E André chegou para ele e falou assim: mestre, nós conseguimos aqui um garoto que tem 5 pães e 2 peixes. E olha só a continuidade desse texto, do versículo de 9 a 11. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai o quê? Assentar os homens. Ele já estava numa posição de descanso. Ele já estava numa posição assentado. E agora ele chegou para os seus discípulos e falou: manda toda a multidão assentar. Olha só que coisa maravilhosa. Manda assentar os homens, e muita relva, gramado, eu traduzi aqui, gente, gramado. Havia muita relva, gramado naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Jesus estava sentado, a multidão não. E o milagre só acontece quando a gente está numa posição de descanso. Veja só, Jesus, ele falou: manda a multidão assentar. Eles têm que entender que essa é a nossa posição para que o milagre venha acontecer na nossa vida. E eu acho interessante esse texto que ele fala que quanto eles queriam. Quanto mais eles queriam, mais Jesus multiplicava.
Quanto mais a vontade deles de comer, mais Jesus multiplicava e não parava o milagre. Saiba de uma coisa, a abundância de comida estão para aqueles que estão assentados. Quanta provisão, quanto favor. Sabe de uma coisa, a provisão de Deus é ilimitada. Quem limita Deus é a gente, nós que limitamos Deus. E é engraçado que Jesus, ele sempre falava, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Não falavam homens de pequeno jejum, homens de pouca oração. Ele falava o quê? Homens de pequena fé. A gente, na verdade, é que limita Deus. E saiba de uma coisa, Deus, ele quer colocar no nosso coração uma fé tamanha, amém, gente? Para transportar montes, mudar situações. É isso o tamanho da fé que ele está querendo acrescentar no teu coração. Entendemos que a fé é a mão que se apropria da bênção de Deus, é a mão que recebe. Há uns meses atrás, eu ministrei não sei se foi meses ou anos, minha mente agora deu uma bugada. Eu ministrei uma mensagem que falava sobre Iadá, essa palavra hebraica que significa, fazendo uma transliteração, a mão que abre a porta da graça. Saiba de uma coisa, a graça está com as portas escancaradas para você. Ele abre para você e basta você o que, gente? Receber. Porque você, engraçado que eu fico imaginando Jesus falando assim, homens de pequena fé. Sabe como eu imagino ele falando? Ele falando assim, porque você recebe tão pouco de mim? Porque você depende tão pouco de mim? Eu tenho uma provisão sem limites para você. Eu tenho uma fonte inesgotável para a tua vida. Não abra mão de viver a plenitude do que Deus quer para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família, para o teu emprego, para a tua profissão, para a tua empresa. Amém, gente? Receba a plenitude do que Ele quer para você. Isso é a vontade de Deus. Porque você quer viver, olha só, porque você quer viver pelos seus recursos limitados, quando eu, diz o Senhor, tenho uma provisão inesgotável. É inesgotável. Sabe, gente, quando eu ouço essa palavra e vejo tanta agitação nos nossos dias, e Deus, Ele quer que a gente entre no seu descanso, para usufruir do seu cuidado em todas as áreas. Sabe, muitas vezes nós queremos fazer com as nossas próprias mãos, e Deus está falando para você hoje, entrega nas minhas. Entrega nas minhas. É isso que Ele quer. Mateus, capítulo 6, versículo 26 e 34, eu queria que você meditasse nesse texto que diz assim: observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Olha só o que ele fala. Não será muito mais generoso com a tua vida. Saiba de uma coisa, a generosidade de Deus sobre você é inesgotável e ilimitada, e é de forma abundante. Esse é o favor, esse é o solo da graça onde nós estamos. Devemos entender isso. E ele continua, olha só, portanto,
Não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Mas seu Pai Celestial já sabe de tudo que você precisa, do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Em outra versão fala, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Deixa eu passar aqui que ficou para trás, né, gente? Dá um jeito aí, passa aí, ó. E todas essas coisas, parou, vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Diga comigo, eu não vou me preocupar com o amanhã. Essa é a posição de descanso que Ele quer para nós. Essa é a posição de descanso que Ele quer para você. Não se preocupe com o amanhã. Viva o hoje. Ele fala isso. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Em outras palavras, viva o hoje e Deus vai te abençoar. Amém, gente? Não se preocupem, não projete coisas para o futuro do ponto de vista de inquietação. Saiba que Deus, Ele cuida da tua vida em todos os momentos. E como nós às vezes ficamos inquietos, porque nós estamos preocupados com as coisas terrenas, com as coisas desse mundo. E Jesus está te convidando hoje para você focar os teus olhos nas coisas certas. Amém, gente? Olhe para aquilo que é certo, para aquilo que é puro, para aquilo que produz realmente algo maravilhoso na tua vida. O teu maior investimento é colocar a tua vida no reino. Se você tem que buscar alguma coisa, busque em primeiro lugar da tua planilha, o reino de Deus na tua vida. É o trono dele estabelecido no teu coração que vai fazer a diferença. É o trono dele que vai fazer o milagre da cura. É o trono dele que vai trazer prosperidade para você. É o trono dele reinando em nós que vai fazer com que todas as nossas necessidades sejam supridas. Amém? É isso que ele quer para você. Então não abra mão de viver isso. Não abra mão de viver. Aleluia, de viver o que Deus tem para você. Não tire o foco de Jesus. Olhe para Ele. Não tire o foco de Jesus. A circunstância adversa e o ativismo do dia a dia são as principais armas do inimigo para tirar o teu foco da provisão e do milagre. Nós começamos a valorizar muito mais as circunstâncias e esquecemos do tamanho do nosso Deus. Valorizamos demais o ativismo e esquecemos de colocar o reino dele em primeiro lugar. Uma vez eu estava numa aula do Nova College, eu estava conversando com os pastores, e falei com o pastor Fragali, e eu falei assim, muitas vezes nós escalonamos coisas que não deveriam ser escalonadas na nossa vida. Nós falamos assim, Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, igreja em terceiro, trabalho em quarto. É assim ou não é que a gente imagina? Família em primeiro, Deus em segundo. Tem gente que inverte várias coisas. Trabalho em primeiro, família em segundo, Deus em terceiro, Deus em quarto. E eu estava conversando com o pastor Fragali e eu falei para ele, isso eu acho que não é bem assim. Eu entendo através da palavra que Deus é a base de tudo na nossa vida. Jesus é o fundamento de tudo na nossa vida. E nesse fundamento nós colocamos algumas colunas que sustentam a nossa vida. Uma coluna é a família fundamentada em Jesus. É o trabalho fundamentado em Jesus. É a igreja fundamentada. E a gente começa a entender que esse é o caminho. E eu vou te explicar de forma simples o que seria da nossa família
de repente, sem o trabalho, sem a provisão financeira. Então, peraí, se o trabalho é importante para a minha família, então o trabalho vem primeiro. Peraí, mas eu só tenho motivação mesmo para trabalhar porque eu tenho minha família. Peraí, mas o que seria da minha família sem a igreja? Lá meus filhos agora estão recebendo uma palavra na geração nova, que vão mudar a vida deles. Aqui eu sou abençoado, homens, mulheres, jovens são abençoados nesse lugar, sabe? Então, a igreja ela é importante para a minha família e para o meu trabalho. Meu trabalho é importante para a minha família e para a igreja. Amém, gente? E a gente vai entendendo que a nossa vida deve estar fundamentada em Jesus Cristo. Ele é a base de tudo que nós somos e temos. Aleluia. Olhe para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós entramos no descanso. Entramos nesse descanso. Olha só o que diz a palavra em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Entenda aqui que eu acho que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus. E veja aqui que o autor de Hebreus, ele falou aqui que a fé, a nossa fé, ela tem o início em Jesus e o final em Jesus. Ele é o quê? O autor e consumador da minha fé. Sabe? E olhando firmemente, o autor chama, ele convida para você não desviar os teus olhos. Não desvie os teus olhos do autor e consumador da tua fé, que é Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Umas versões colocam o quê? Vergonha. Não fazendo caso da vergonha. E está o que, gente? Assentado à destra do trono de Deus. Qual é a posição de Jesus nesse exato momento? Assentado ao lado de Deus. Assentado ao lado de Deus. Essa é a nossa posição também. Então nós não devemos desviar os nossos olhos. Quando nós olhamos para Jesus, nós entramos no descanso. O descanso, ele vem a partir do momento que nós temos revelação de Jesus para a nossa vida. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 7, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez o que, gente? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém, gente? Então a nossa posição é estar assentado com Cristo. Essa é a nossa posição. Estar assentados numa posição de descanso, confiando, crendo, com uma fé inabalável. Essa é a nossa posição de descansar. Estamos com Ele nessa posição. E eu entendo através da palavra, olhando como era a vida do povo de Israel na antiga aliança. Nós vemos que os reis, as maiores decisões que os reis faziam era justamente quando eles estavam no trono. O rei, ele ia estar no trono e na posição de assentar, ele tomava as principais decisões. Você quer ter uma decisão baseada naquilo que Deus quer, no como Jesus toma as suas decisões, com autoridade que vem do Espírito Santo, decisões corretas que vão abençoar a tua vida. Se assente como Jesus está assentado, numa posição de autoridade, numa posição de descanso. Isso é que Ele quer para a tua vida. Aleluia.
estamos reinando sobre tudo aquilo que está nessa terra. A palavra é clara sobre isso. Ele nos fez reinar em vida. Ele te fez reinar em vida. Ele te chamou para você reinar. Aqui, durante muito tempo, eu ouvi as pessoas falarem, os pregadores, os pastores, que na verdade o descanso era só lá no céu. É assim ou não é, gente? Que a bênção é só lá no céu. Aqui, as músicas eram assim, gente. Aqui eu tenho muita dor. Ai, Jesus. É assim ou não é, gente? Como eu estou sofrendo. As músicas, elas eram baseadas naquilo que um homem sentia. Sabe? Numa posição de sofrimento, eu lembro muito bem, porque meu avô, ele era assim. Meu avô, ele fazia os seus repentes, e quando ele ministrava, ele cantava, era sempre: eu quero ir para a glória, lá na glória é que é bom, eu quero ir, né? E ele cantava essas canções, e eu creio, através daquilo que a palavra fala, ele nos faz reinar em vida. Ele te faz reinar em vida. Tudo aquilo que está na terra está debaixo do céu, amém, gente? Então, se você está assentado com Cristo, você está reinando sobre tudo aquilo que está debaixo de você. Você está reinando sobre isso. Olha só que coisa maravilhosa, os problemas estão abaixo, as dores estão embaixo, as doenças estão embaixo, a escassez está embaixo, amém, gente? Olha só, agora eu vou te mostrar isso. Olha só, Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim, olha só: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Essa é a nossa mentalidade. Vamos buscar aquilo que está em cima. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Diga comigo: o lugar de descanso é o meu lugar. Jesus, Ele quer te levar para esse lugar. Ele quer te levar para esse lugar. Aleluia, aleluia. Henrique, pode subir. Quando eu estava vendo esse texto e Deus estava falando profundamente ao meu coração sobre essa posição de descanso. Quando nós descansamos, o favor de Deus, ele flui sobre a nossa vida. Quando nós descansamos, o amor dele, né, se torna palpável por nós. Você não precisa ficar ansioso nem preocupado com nada. Jesus está aqui, amém? Jesus está aqui. E Deus me levou a um texto que é muito conhecido. Um texto onde duas pessoas estavam perto de Jesus e tiveram atitudes totalmente diferentes. E olha só, gente. Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42 diz assim, olha só: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Como é bom receber Jesus em casa, é ou não é? Sabe, Jesus, ele quer estar na tua casa o tempo todo. Ele quer estar na tua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Veja qual foi a posição que Maria estava diante de Jesus. Ela estava numa posição de descanso. Ela estava assentada, ouvindo a palavra de Jesus. Marta, porém, andava
distraída. Eu gosto tanto da palavra, porque nada fica, é por acaso que está na palavra. Olha só que Lucas, ela traz para a gente que o ativismo distrai a nossa vida do verdadeiro foco. Por isso nós vemos tantas pessoas distraídas, inquietas, ansiosas. Olha só o que diz a palavra: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Sabe, gente, quando a gente se envolve muito com o ativismo desse mundo, a gente começa a ter muitos questionamentos nos nossos corações. A gente começa a achar que só a gente faz. A gente começa a achar que a gente está sobrecarregado. A gente fica cansado demais, é ou não é, gente? Com a mente cansada, com o corpo cansado. Quando eu olho para a criação do mundo e vejo que Deus descansou, a gente não vê que Deus descansou porque estava cansado. Fala assim: e Ele descansou porque terminou o seu trabalho. E a palavra fala que Deus não se cansa. Amém, gente? E não existe um Deus como o nosso, que não se cansa e trabalha em favor daqueles que o amam. Deus está a teu favor. E olha só que coisa maravilhosa. E ele fala assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus: Marta, Marta. Quando Jesus repete o nome 2 vezes, é porque não está muito certo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Essa é a palavra para você hoje. Uma coisa só é necessária para você. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Uma coisa só é necessário, sabe o quê? Assentar e ouvir Jesus. Olhar para Ele, ouvir as suas palavras. É essa posição que Cristo quer que você entre nesse momento. Sabe, quando nós nos assentamos, descansamos, confiamos, olhamos para Ele, começam os questionamentos, já não existem mais na nossa vida. Nós começamos a experimentar a plenitude do seu amor, a plenitude do seu perdão, a plenitude da sua provisão. É esse o lugar que Ele quer que você esteja. Esse é o teu lugar. O lugar de descanso, o lugar da confiança, o lugar da fé. Esse é o teu lugar. Você pode declarar isso: esse é o meu lugar. E eu queria te convidar para você ficar de pé nesse momento. Eu não sei qual é o problema que você está passando ou que você passou, mas eu sei que aqui está aquele que pode resolver todas as circunstâncias. E Ele está te chamando agora: entrega nas minhas mãos, descanse, descanse. E você pode estar falando: Deus, eu estou tão preocupado, eu estou tão ansioso. Há alguns meses atrás eu também fui acometido por isso. Eu estava vendo uma palavra do pastor Joseph, e ele estava falando também que passou por isso. E eu tive assim como se fosse uma crise de ansiedade. E eu tenho declarado em nome de Jesus que eu tenho a paz de Cristo em todos os momentos. E isso é a nossa vida. Ele não nos chamou para a gente dormir à base de remédio. A palavra fala no Salmo 4: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Entre no descanso. É se apropriar da palavra.
E é quando a gente olha para Ele que a gente vê isso, sabe? Quando a gente olha para Ele é que essas coisas acontecem. E eu queria que nessa noite você tivesse um tempo com o Espírito Santo. Sabe, por isso que eu falei, vou pregar rápido hoje. Para que você tivesse esse tempo com o Espírito Santo. E eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Sabe, não se preocupasse com o amanhã. Deus vai trazer provisão para você diária, assim como foi com o maná, com o povo de Israel, é provisão diária. Não guarde para o dia de amanhã, Ele tem muito mais a cada dia para você. Essa é a tua posição, esse é o meu lugar. Você tem um pastor que cuida de você, que te leva, que te direciona, que está na tua frente, que caminha junto com você. Não abra mão de viver o que Deus tem para a tua vida. Não abra mão. Aleluia, não abra mão disso. Aleluia. Deus tem algo para a tua vida. Aleluia. Deus tem algo para você.